Muito obrigado. Vou então beneficiar das minhas notinhas, que é como quem diz, tentar acrescentar alguma coisa àquilo que já aqui foi proferido, e muito bem, por todos os intervenientes, que saúdo de uma forma particular, a começar pelo Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Comendador, Joaquim Mourão também, que durante muitos anos foi aqui Presidente da Câmara e que teve, portanto, responsabilidades especiais em nome do Estado em toda a zona de Castelo Branco, mas queria cumprimentar também o Sr. Presidente do Instituto Superior Politécnico, o Diretor da Escola Superior de Artes Aplicadas, bem assim como toda a ilustríssima audiência que aqui temos, entre convidados, professores, os estudantes, a Associação Académica, que aqui também nos recebeu e acolheu com muito calor e muita dignidade. Quero, em primeiro lugar, saudar realmente, nesta ocasião, o facto do Instituto Superior Politécnico ter feito jus ao seu nome, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, em ter apostado em áreas diferenciadoras, como aqui foi muito bem mencionado, que acrescentam alguma coisa à região de Castelo Branco. Antes de iniciarmos esta cerimónia, eu estava a trocar umas impressões com o Dr. Proença de Carvalho, que aqui estava também, na sua qualidade de membro muito importante do Conselho Estratégico da instituição, e relatava ao Sr. Presidente que tinha ainda há pouco passado por uma terra a que me ligam laços muito especiais, a Vila Real de Trás-os-Montes, e captei nessa altura o fervilhar de empreendedorismo que pulula em torno da região do Douro. E recordava que aqui há uns anos a percepção que se tinha era que, tirando o vinho do Porto e o bom vinho de mesa, que o Douro estava a morrer e que ia desaparecer. Não obstante ser património da humanidade, não obstante ter, portanto, uma riqueza natural nas suas paisagens e uma riqueza imaterial muito grande. Mas como de paisagens e riqueza imaterial ninguém enche a barriga, supunha-se, há uns anos atrás, que seria muito difícil escapar ao empobrecimento e à desertificação daquela região. E eu participei justamente num segundo evento Douro Empreendedor que ia justamente reconhecer trabalhos muito importantes na área empresarial que, em cima destas condições, tinham conseguido vingar e esperavam pelo reconhecimento público. E de um ano para o outro, os projetos mais do que duplicaram, uns mais maduros, evidentemente, outros que tinham aparecido há menos tempo, e tudo em cima destas condições naturais que pareciam exíguas. Não há dúvida nenhuma, disse-o lá na altura, a Universidade teve uma importância grande neste resultado que se foi verificando. Desde logo formou belíssimos enólogos. Ora, é muito importante que aqui, em Castelo Branco, além da influência que a Universidade da Beira Interior, com certeza, foi deixando ao longo destes anos também, que o Instituto Politécnico consiga diferenciar-se para que possa acolher de todo o país pessoas que vêm à procura de ensino superior de qualidade, de poder beneficiar da investigação que aqui se desenvolve também e que aqui se produz, mesmo que ela não seja investigação fundamental. Muitas das universidades também desenvolvem investigação que não se considera fundamental. E, no entanto, ela tem uma importância e uma relevância extraordinária para o nosso tecido económico, para a coesão territorial, para atrair os investimentos, para fixar as pessoas, para gerar emprego no presente e no futuro. E estas
apostas que foram sendo feitas ao longo destes anos, creio, perdoem-me se me estico aqui um bocadinho nesta avaliação, mas parece-me que não, têm provado resultados muito benéficos que num futuro de médio e de longo prazo se revelarão mesmo essenciais para poder inverter, como muito bem aqui foi referido pelo Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, esta natalidade, esta demografia recessiva e esta desertificação que tem vindo a acontecer, não apenas aqui nesta região, mas em quase todo o país. Não é apenas nesta região. E não há dúvida que quer a Escola Superior de Tecnologia, quer a Escola Superior de Saúde, quer agora esta Escola Superior de Artes Aplicadas, podem não apenas atrair muita gente que não tem estas ofertas formativas desta qualidade noutras partes do país, mas pode também ser um embrião de outras atividades ligadas à cultura, ao turismo e a outras atividades económicas que têm hoje uma relevância e um impacto significativo, não tenho nenhuma dúvida disso. Reparem bem, nós vivemos uma economia global. Que coisa mais global pode existir que a arte? Realmente, vivemos num mundo muito dominado pelas novas tecnologias, mas também pela comunicação e pela arte. É muito importante que este lugar possa também albergar ferramentas, instrumentos poderosos na formação dos mais jovens, na segunda oportunidade de pessoas que tiveram outro tipo de formação e que, se calhar, agora gostarão de poder voltar à escola, a uma escola superior, para encontrar outro tipo de qualificações. Podemos ter uma idade muito jovem e querer adquirir essas ferramentas, mas também podemos ter 45, 55 anos, peço desculpa, e querer recomeçar muitas coisas, fazer outras coisas, viver no nosso tempo, tomar iniciativa. Às vezes os momentos de crise muito profunda são momentos em que se começam a gerar, mesmo que de uma forma pouco visível, novos instrumentos que se tornam essenciais para o futuro. Tenho a certeza de que isso também se está a passar aqui ao nível do Instituto Superior Politécnico. E isso deve ser muito inspirador para muitas outras experiências. Nós precisamos de ter mais pessoas a aceder ao ensino superior. Seja no caso do Superior Politécnico, seja do Superior Universitário. Já não estamos tão longe quanto estivemos durante muitos anos da média que se verifica em países mais desenvolvidos, em que nos integramos também. Eu diria que se não fosse o problema de estoque acumulado que trazemos todos às nossas costas, seria mais fácil pensar num país com mais oportunidades para todos, mesmo ao nível da formação superior, porque nós realmente já estamos muito próximos de chegar ao nível médio dos países desenvolvidos, mas precisamos de ir mais longe, porque quem está a recuperar tem de andar mais depressa. E, para esse efeito, nós precisamos de ter, ao nível quer do Politécnico, quer da Universidade, movimentos de transformação que acompanhem estas novas necessidades e que não fiquem presos ao passado. E isso depende, em grande medida, também das pessoas que vivem estas instituições. E por isso aproveito, o segundo sublinhado que aqui gostaria de fazer, aproveitar esta oportunidade para procurar dar um incentivo a todos aqueles que estão ligados ao ensino superior e que devem focar a sua atenção nas transformações que precisam de fazer para que também a nossa universidade, o nosso ensino politécnico, possa ir mais ao encontro
das nossas necessidades de hoje e do futuro. Temos bons exemplos, muito bom ensino superior politécnico e muito boa universidade. Precisamos ter mais ainda. E esse movimento de reforma e, de certa maneira, também de regeneração precisa de ser incentivado, mas precisa também de ser capitaneado por aqueles que estão nas instituições e, portanto, o que aqui estamos a ver em Castelo Branco serve também de incentivo, de inspiração para muitos outros. Da mesma maneira que a orquestra que ouvimos no início não pode deixar de inspirar quase toda a gente. Felicito aqui novamente e agora perante todos a belíssima exibição a que assistimos há pouco, não apenas com o hino nacional, mas também com aquele andamento da 7ª Sinfonia de Beethoven, que foi realmente muito inspirador. Em terceiro lugar, gostaria de anotar, como o Sr. Presidente da Câmara Municipal aqui referiu e muito bem, que nós temos de ter políticas especialmente vocacionadas para responder aos problemas dos territórios de baixa e muito baixa densidade. Não é que as leis não devam ser iguais para todos. Nós não podemos tratar da mesma maneira o que é bastante desigual. E, portanto, temos de procurar encontrar formas de ajustar políticas públicas às circunstâncias que vivemos, nomeadamente nos territórios de baixa densidade. O Estado que não se confunde com o Governo, nem com a Administração Central. O Estado é a Administração Central, é a Administração Local, Regional, são os serviços desconcentrados, é o Governo, os órgãos municipais, tudo isso é o Estado. O Estado somos todos nós, de certa maneira, nesta representação administrativa e política. Mas o Estado, nesta pluralidade, nesta diversidade de formas, tem de prestar realmente uma atenção muito grande e criar alguns estímulos a que se convencionou chamar de diferenciação ou discriminação positiva. Nós temos, enquanto Governo, procurado propor alguns desses mecanismos. E ainda agora, com a aprovação do Orçamento de Estado para 2015, incluímos alguns incentivos que discriminam positivamente o interior. Fizemos-lo também através do Código do IRC e de todas as regras novas que estão incluídas nos incentivos fiscais ao investimento. E creio que as novas regras que o Parlamento se prepara para aprovar no âmbito da reforma do IRS poderão trazer também algumas notícias neste domínio. Isto é, criando uma majoração fiscal maior para quem invista no interior, seja ao nível do investimento inicial, seja ao nível de novos investimentos de substituição, procurando também que a mobilidade ao nível dos profissionais possa ser discriminada positivamente, sobretudo aqueles que nos 2 primeiros anos aceitam trabalhar a mais de 100 km do seu ponto de gravidade fiscal, isto é, incentivando que os profissionais possam deslocar-se mais para o interior, e há algumas áreas que estão bem carenciadas e que devemos esperar que estes incentivos possam acontecer, mas também ao nível do próprio acesso ao ensino superior, porque nós temos vindo a criar essa discriminação, esse incentivo, nomeadamente ao nível também do apoio social, que é majorado no caso daqueles que pretendem escolher uma escola universitária ou politécnica no interior. Agora, claro que nós sabemos que isto não chega. Como sabemos, infelizmente, que não chega, já o disse noutras ocasiões, peço desculpa de o repetir aqui, mas a verdade é que a realidade é a que é. Nós temos anos de investimentos em infraestruturas relevantes por todo o país e por todo o interior, e ele não deixou de continuar o movimento de desertificação que já se conhecia antes.
E desse ponto de vista, quando vamos medir as assimetrias, depois de todos os investimentos realizados, dá a impressão que em certas dimensões elas até se acentuaram. E quanto mais autoestradas fizemos, dá a impressão que mais depressa as pessoas saíram dos sítios em vez de terem afluído. Há aqui qualquer coisa que parece paradoxal. É evidente que não estou com isto a dizer que nós não precisamos de bons equipamentos em termos de infraestrutura viária, de comunicações, de bons investimentos no que respeita aos equipamentos sociais ou ambientais. Claro que se não tivermos por todo o país uma boa rede pública na área da saúde, na área da educação, na área ambiental, se não tivermos boas comunicações, é muito difícil esperar que as pessoas fiquem onde não há condições. Mas fizemos isso tudo, reparem bem, ao longo dos anos. Aqui foi ainda mais do que com a Escola Superior de Artes Aplicadas, que conheceu, do que percebi, 6 governos e 15 anos de trabalho. Nós, ao longo dos últimos 30, pelo menos, quase 30 anos, investimos muito, enquanto país, para corrigir estas assimetrias e isso não foi suficiente. Não quer dizer que isso não tenha de ser feito, mas não foi suficiente. Portanto, temos de trabalhar, de certa maneira, agora também mais no software que utilizamos. É mesmo assim. E apostar muito nestas sinergias que podem resultar desta combinação de aspectos ligados à cultura, ao turismo, ao nosso património natural, aliada a uma formação e a uma qualificação muito exigente dos nossos recursos e ao desenvolvimento de uma cultura de competição honesta, de abertura da nossa economia, de atração de investimentos externos à nossa economia, externos à nossa empresa, acolhendo novos capitais, novas atividades, nova gestão e por aí fora. Temos de atuar, de certa maneira, sobre aquilo que é mais difícil. Não é aquilo que exige mais dinheiro, é aquilo que exige mais talento, mais arte, mais engenho e, dessa medida, que é mais diferenciador. Desse ponto de vista, eu creio que nós cada vez dependemos mais de nós próprios para esses objetivos. Embora, num mundo tão aberto e global como aquele em que estamos inseridos, cada vez dependamos mais uns dos outros. Concluo dizendo que o período que temos à nossa frente, com o novo investimento que será canalizado através de fundos europeus, pode ser uma alavanca muito importante para o nosso crescimento, se soubermos aplicar bem esses recursos, se os dirigirmos realmente, como aqui também foi referido, para projetos que tenham rentabilidade, que tenham retorno, abandonando, tanto quanto possível, a lógica do fundo perdido, que se perder, perdeu, não tem problema nenhum, faz outro projeto para ir buscar mais dinheiro, e passando para a lógica do não interessa se o investimento é público ou é privado, se vem do Banco Europeu de Investimentos ou se vem da futura instituição financeira para o desenvolvimento. O que interessa é que os nossos recursos, sejam privados, sejam públicos, têm de ser bem aproveitados. Esta tem de ser a lógica. Têm de ser bem aproveitados, têm de gerar sustentadamente emprego, têm de provar resultados e, se não provarem, têm de ser abandonados. Não vale a pena estar a gastar tempo e dinheiro em projetos fracassados. Embora valha a pena perder tempo e dinheiro a estudar o que fracassou para aprendermos com os erros, porque não há em nada na vida sucesso aonde não há também fracasso. Ninguém aprende a andar sem cair, não há nenhuma economia que só tenha e que só nasça com boas empresas, rentáveis e viáveis.
muitas tiveram de ficar pelo caminho para que outras possam vingar. O que não podemos é ficar obstinadamente presos a pôr dinheiro em cima daquilo que comprovadamente não resulta. Isso é um disparate, porque o dinheiro e a atenção que dispensarmos àquilo que não vale a pena faz muita falta a muitos outros que valem a pena, que criam riqueza, acrescentam valor e que, portanto, são merecedores do financiamento dos bancos, dos mercados de capitais, das instituições públicas e privadas, do dinheiro que vem dos contribuintes ou das poupanças dos contribuintes de outro país qualquer. Esse é o meu voto para os próximos anos. Para que não tenhamos de voltar a passar realmente por tempos de tanta severidade como aqueles que todos vivemos, temos de aprender alguma coisa com esses erros que cometemos para não os voltar a cometer. É apenas isso. E apostar no nosso software, que é realmente o nosso talento, os nossos jovens, mas não só os nossos jovens, os nossos elementos com mais idade na sociedade também. Porque, apesar de estarmos a ficar uma sociedade mais envelhecida, não quer dizer que estejamos a criar um peso morto para os ativos. Temos de saber tirar um partido maior daqueles que têm mais idade, que não farão indefinidamente as mesmas atividades, mas que podem fazer outras igualmente úteis e importantes. Se não for assim, teremos um desequilíbrio que, como foi aqui referido e muito bem, não saberemos resolver, porque a inversão demográfica demora pelo menos uma década a inverter. E nós não podemos passar uma época a desperdiçar recursos muito importantes que também temos naqueles que já tiveram uma vida ativa cheia, mas que ainda podem ter um envelhecimento ativo muito relevante, seja no interior, seja no litoral do país. Portanto, concluo com os meus agradecimentos por me convidarem a ficar associado a este momento tão importante em Castelo Branco e para o Instituto Politécnico de Castelo Branco e endossando os meus votos de continuado sucesso na atividade que aqui vêm desenvolvendo. Obrigado e parabéns.